No JB Mais de hoje, Andrei Kampf, jornalista, mas aqui, eu sei que todo mundo conhece ele de muitos anos da Globo, mas aqui o importante, André, é que tu é advogado especialista em direito desportivo, o homem que toca o blog Lê em Campo, junto com outros caras tão competentes, mas que agora vai nos ajudar porque ninguém tá entendendo nada sobre o Lucas Esteves. O que aconteceu nas últimas horas e qual é a solução desse caso, Andrei? Fala, JB. Tanto as pessoas que não são da área jurídica, quanto aquelas que trabalham no esporte, em especial na área do direito desportivo, se sentem surpresos com esse episódio. É um fato inédito, nunca se viu uma cláusula parecida com essa colocada pelo Vitória no contrato com o Lucas Esteves, o que traz uma insegurança jurídica para o negócio do futebol. O que acontece? Existe dentro da legislação brasileira uma cláusula indenizatória que garante ao clube que tem um contrato com o jogador uma indenização em caso de rompimento do contrato. É aquilo que você, que eu, que o torcedor entende como, entre aspas, uma venda. Na verdade, não existe venda no futebol. O que existe é um rompimento de contrato e o pagamento por esse rompimento de contrato, que pode ser acertado no caso de não haver um acerto. Existe uma cláusula indenizatória que o clube vai lá e deposita e fica com esse atleta, obviamente, depois de negociar com o atleta e ter um contrato já encaminhado com este. O Vitória colocou uma cláusula nova dentro do contrato que faz com que o clube, imediatamente ao pagamento dessa cláusula indenizatória, deposite um dinheiro para o atleta e prenda esse atleta ao clube. O que seria um retrocesso legal, porque a gente voltaria a mais ou menos como era anteriormente à Lei Pelé, JB. Ou seja, a lei do passe. O atleta refém do clube, o atleta como uma mercadoria do clube. Então seria algo complicado. O que a justiça precisa analisar é se essa cláusula que foi assinada pelo Lucas Esteves, ela é abusiva ou não é abusiva. No meu ponto de vista, na minha avaliação, olhando normas trabalhistas, olhando questões de direitos humanos, liberdade do trabalhador, me parece uma cláusula abusiva que impede o jogador de trabalhar onde ele vai se sentir bem. Tá, essa é a primeira questão. O advogado deixou claro que eles estavam de acordo com essa cláusula e que ela no entendimento dele, valia só se o Vitória caísse para a Série B e não se mantivesse na Série A. E aí há o Marcelo Robalinho dizendo que só valia na Série B, o Vitória dizendo que valia em qualquer cenário. Mas, pelo que tu me falas, Andrei, a questão não é essa. A questão é que a cláusula é abusiva e não está em conformidade com a Lei Pelé, com as leis trabalhistas do Brasil, e não importa se aceitaram ou não aceitaram, é uma cláusula inválida. Na verdade, quando a gente tem uma discussão jurídica, isso vale para o futebol, vale para qualquer outra área, e isso é levado à justiça porque há dois entendimentos, né? Existe um entendimento do Vitória, que é o que está acordado, o que está acertado, vale mais do que o que está legislado. E há um entendimento da imensa maioria das pessoas com quem eu tenho conversado, que eu também vou por essa linha, de que, por mais que o contrato especial de trabalho desportivo permita cláusulas especiais, permita um acordo entre as partes, esse acordo não pode ser abusivo, não pode ser, como os juristas gostam de falar, contra a legem, ou seja, contra a legislação. A legislação é bem clara. A Lei Pelé trata desse assunto, a Lei Geral do Esporte também fala sobre a cláusula indenizatória, que é uma compensação que o clube tem por esse rompimento do contrato. Isso é estabelecido lá atrás. Não faz nenhum sentido se ter num contrato uma cláusula indenizatória e em seguida uma outra cláusula que anula essa cláusula indenizatória. Então essa vai ser a grande discussão, levando obviamente questões fundamentais como a liberdade do trabalho. Tudo isso tem sido discutido não só no Brasil, como na Europa. Recentemente você ouviu falar do caso de Arrá, que foi uma vitória jurídica importante para os atletas, que justamente questiona essa cláusula indenizatória na Europa como algo indispensável para o atleta poder trabalhar no outro clube. O que a Justiça Europeia disse? Olha, essa cláusula, o pagamento dela, não pode ser pré-condição para o atleta jogar no outro clube. Ele tem que ter a liberdade de trabalho. Primeiro, a FIFA dá condições de jogo para ele ir para outro clube e depois se discute na Justiça qual o valor dessa indenização. Me ajuda a recuperar esse caso, pelo que eu sei. O Diarra jogou no Real,
Real Madrid, inclusive. Ele estava no Lokomotiv da Rússia, rescindiu lá, ficou um imbróglio jurídico, ele tinha mais de 10 milhões de euros para pagar, e a FIFA disse, olha, enquanto não pagar, se tu assinar com o clube assume os 10 milhões e meio de euros. E aí ele disse, não, deixa eu assinar com o clube, depois eu me acerto na justiça se tiver que pagar ou não, mas aí é uma questão minha e não do clube, porque ele foi impedido de trabalhar em qualquer outro lugar, porque ninguém ia querer pagar essa multa para ele. Exatamente, tu explicou melhor do que eu. O caso é exatamente esse. E a Justiça Europeia entendeu exatamente isso. Entendeu que a FIFA, como uma entidade privada, não pode bloquear ou limitar o acesso de um empregado da bola, de um trabalhador, ao local que ele quer trabalhar. A FIFA pode determinar de maneira razoável e proporcional, isso tem na decisão do Tribunal Europeu, que eu estava analisando, inclusive, recentemente, que eu estou escrevendo um livro, um dos capítulos é sobre esse caso, exatamente, que não é como no Brasil. No Brasil existe uma proporcionalidade quando se estabelece a cláusula indenizatória. Ela é até 2.000 vezes o valor do contrato. Essa é a cláusula indenizatória para transferência nacional. Para transferência internacional não tem valor. E é isso que o Tribunal Europeu está dizendo. Não pode um jogador ficar refém de uma cláusula que sequer é razoável e sequer é proporcional. Então a FIFA tem a obrigação de liberar o jogador e depois discutir até num tribunal privado qual o valor dessa indenização a perdas e danos pelo rompimento do contrato. Mas essa liberdade o Diarra ganhou no Tribunal Europeu. E é um caso extremamente relevante que pode mudar a lei do esporte. E que ponto nós estamos do Lucas Esteves? Ele entrou agora há pouco com uma liminar da Justiça do Trabalho. E aí? E aí agora o juiz vai deferir ou não essa liminar, em função de alguns princípios caros ao direito. Essa decisão deve ser rápida, o princípio da liberdade de trabalho, que é protegido constitucionalmente. Rápido quanto, Andrei? Desculpe. Na justiça, eu costumo até falar com meus amigos, com os meus clientes, que as partes têm prazo para tudo, a justiça tem prazo para absolutamente nada. Depende do andamento da vara, da urgência do juiz, mas uma decisão liminar normalmente vem rápido, pode sair alguns dias, em uma semana, não duvido, não espero mais do que uma semana. Tá, é que tu sabe que aqui a gente, na Arena, passou um importante dirigente no último jogo da Arena no final de semana, e ele disse, não, Lucas Esteves vai estar no Grenal, concentra pro Grenal. O tempo do futebol é um pouco diferente, entendeu? Mas eles imaginavam também decidir e resolver essa questão no CNRD, na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Essa questão acabou sendo levada para a Justiça Comum, infelizmente, para a Justiça Trabalhista. Então, o prazo é outro, depende do juiz e a celeridade que ele vai dar para o caso. Mas ele vai definir essa questão, primeiro, da liminar, se concede a liberdade de trabalho para o Lucas Esteves, e aí ele pode assinar com o Grêmio, vai ter o registro, só que é uma decisão liminar que pode ser cassada a qualquer momento, ainda não tem julgamento de mérito, que traz uma insegurança jurídica, só que deve ser concedida por alguns princípios importantes, o princípio da liberdade de trabalho, o periculum in mora, quer dizer, o perigo que a demora nessa decisão pode causar, ou seja, um atleta ficar sem exercer a sua profissão, que é algo muito grave, e o fumus boni iuris, que é o princípio do bom direito, a fumaça do bom direito, ou seja, aqui me parece que tem um bom direito. Se eu não der essa decisão liminar logo, eu vou estar prejudicando um bom direito. Então, com base nesses fundamentos, a liminar deve ser concedida. Mas aí depois é julgamento de mérito, e obviamente aqui não há nada definitivo. Quando há uma questão levada para a justiça, há dois entendimentos e duas possibilidades. O que me parece, conversando com muita gente, analisando os fatos, não em profundidade, porque eu não tenho acesso a todos os documentos, é que o direito do Grêmio é muito mais forte do que o direito do Vitória. Esse é um ponto importante. Para ser... o Grêmio conseguiu eliminar, que todo mundo aqui acredita que vai conseguir. O jogador começou a jogar. Obviamente, você mesmo falou, é uma questão... há uma insegurança jurídica, pode ser cassada a qualquer momento, tal, mas o jogador vai estar no bid, provavelmente vai estar jogando aqui e tal. Uma situação mais provável seria, trabalhando bem no campo hipotético, eu sei que é difícil para ti isso, mas tentando entender, um juiz chegando e arbitrando uma multa razoável que o Grêmio pague e aí fica assim, porque dificilmente algum juiz vai dizer, não, volta para lá pro Barradão e vai jogar com a camisa do Vitória. Provavelmente o caminho será esse, Aceita a quebra de vínculo, de contrato, e estipula uma indenização que pode ser aquela que é trazida no próprio contrato, que é a cláusula indenizatória. Agora, também nada está descartado de o Vitória ser condenado por litigância de má-fé. Se considerarem a cláusula abusiva
né? E o fato do Vitória ter entrado na justiça para segurar um atleta e o direito do atleta de trabalhar pode ser condenado também por litigância de má-fé. Eu não duvido. Tá? Mas o caminho mais normal é liberar o atleta e depois uma perdas e danos por Vitória, que seria o pagamento de uma multa pela rescisão contratual. Provavelmente a multa estabelecida pela cláusula indenizatória que está no contrato do Lucas Esteves com Vitória. De $1 milhão. Só para não deixar passar, seria assim, a litigância de má-fé seria assim, ó, vou usar termos mais gauchescos. Tu rateou, aceita, dói menos, não vai ganhar nada, perdeu tudo, o Grêmio fica com um jogador de graça? Seria isso? Acho que a litigância de má-fé não valeria $1 milhão, tá? Mas acho que pode ter uma condenação aí por R$100 mil, R$200 mil. Baixo. Má-fé. Litigância de má-fé é entrar na justiça sabendo que o direito é fraco, mas para prejudicar alguém. No caso, prejudicar o jogador, protelar essa definição. Tá? Isso seria uma litigância de má-fé. Então, em função disso, poderia sim o Vitória ser condenado na justiça. Andrei, sem palavras, muito obrigado. Como é que a galera te acha para acessar teu blog? Que eu sou um consumidor assíduo. @Lencampo, é só procurar por lá e vai ser um prazer ter a companhia de todo mundo. Tá certo. E quando é que sai teu livro novo? Esse aí eu tenho que entregar para a editora até o final de maio. Estou correndo aqui, tenho que escrever ainda alguns capítulos. Tu já lançou do Praz, esse eu tenho. Tá lá no Estúdio Debate Raiz, do Fernando Eu lancei Praz. do Praz, lancei um livro sobre direitos humanos e esporte, como o caso George Floyd transformou as regras do jogo. E agora vão lançar um sobre 20 histórias que mudaram o esporte. São 20 histórias em que, em algum momento, o direito entrou em campo e transformou as regras do jogo. Por favor, me avisa que eu quero ter o prazer de divulgar e falar para todo mundo e comprar. Que bom, te agradeço demais. Andrei Kampf no JB+.